já sou da comunidade desde 1964, né? Quando eu tinha 10 anos, a primeira igreja começou na escola, e daí foi indo, e daí quando nós tivemos em 1970, daí começou já a capela. Daí o primeiro dos catequistas, que eu lembro assim, foi o José Schmitz, o tal do Zeca, né? Que mora ali no morro. E daí a Nadir Tironi, que era assim, que fazia a parte da secretaria, e eu ajudava. Daí como a Nadir foi embora, o Zeca também, daí começou a catequese de Crisma, ele começou com a catequese de Crisma, eu não fui catequista logo, mas daí depois ele começou com a catequista de primeira Eucaristia. Eu nunca fui catequista de primeira Eucaristia, eu sempre fui catequista de Crisma. Deu uns 15 anos mais ou menos eu fui catequista de Crisma, porque para quem conheceu o padre Ivo José Ritter, se vocês quiserem, pergunte para os antigos, ele era assim meio enérgico, ele estava em cima da gente. Então, daí o José Schmitz, então, trabalhava com as crianças e eu com os adolescentes, que na época eles eram de 15 anos, tinha ter 15 anos, e nós dávamos catequese, eu sempre na igreja e domingo de manhã, porque assim, o culto era 9 horas, que não tinha missa todo final de semana, era culto, daí depois do culto tinha catequese, daí nós administrava a catequese da Crisma. Isso foi assim, eu calculo que uns 15 anos eu trabalhei como catequista de Crisma. Sempre gostei do trabalho de catequista, sempre trabalhei, o bispo na época era o Dom Gregório Varlin, muito bom. Tem muitos dos antigos assim que foram, hoje eles falam que foram meus alunos de catequese, de Crisma, e foram meus alunos na escola. Meu filho, madame. É. Aonde eu vou sempre encontro alguém. Eu fui um dia, não sei se interessa, mas fui a Blumenau, chego lá, daí a moça perguntou: oi, Mafalda? Eu disse: não te conheço, eu não sou daqui. Daí ela disse: não, mas eu também não sou daqui. Não, você foi minha professora? Daí ela falou de catequese e professora de escola, lá em Blumenau. Então, assim, foram anos que a gente trabalhou na comunidade, né? Eu trabalhei aqui 32 anos, dos meus 15 aos meus 47 anos. Daí eu larguei em 2000. Daí... Vinha material para... Não tinha material, nós tínhamos um caderno e eu como catequista tinha o meu material. E eu era coordenada pelo padre Ivo, né? O padre Ivo estava assim, ele sempre estava em observação como que era o teu trabalho. Porque era, no caso, o padre da comunidade. Era o padre da comunidade. Ele morava na São Sebastião, mas ele trabalhava aqui. Daí tinha várias capelas, né? E daí ele... Uma base de uns 15 a 20 jovens. Sempre. Tinha bastante, sempre. Bastante. Eu também. Eu lembro assim, como quando eu fui catequista, o bispo sempre foi o Dom Gregório. E quanto tempo assim que... Mais ou menos uns... Assim, 2 formar, um ano e meio. 2 anos. Como ainda é hoje, então, né? 2 anos ainda. Mas eram outros tempos, né? Tanto as famílias eram diferentes, quanto também as crianças, né? Os adolescentes, né? Participavam do culto, e daí os adolescentes ficavam e a gente fazia catequese. Interessante essa. No mesmo dia, sim. No mesmo domingo, eu dava domingo, porque eu trabalhava durante a semana. Porque teve um tempo, no começo, quando eu comecei a dar aula, eu tinha aula aos sábados. Então eu não podia dar catequese sábado. Então eu sempre dei catequese domingo.
Você também conhecia as famílias? Não. Todas Sim, as famílias você tinha conhecia bastante porque era contato. pouco, né? Dificilmente eu almocei em casa aos domingos. Dificilmente. Mas era poucas famílias aqui, né? Então era... Sim, conhecido. era poucas famílias, realmente. Tinha contato, né? Tinha aquele contato familiar, Sempre, né? sempre, Porque, assim, se via, morava na mesma rua, então... Mas na época eu conhecia todas as famílias, né? Era normal. até, Era né? normal. Mas além de você, tinha mais catequista? De crisma era eu. Mas assim, De primeira Eucaristia tinha o Zeca Schmitz, depois começou aumentando, né? Me parece o Geraldo, acho que também foi, o Geraldo Bentes também foi catequista. Aí teve a Maria Wexler, também foi catequista. Também tinha uma roupa assim que não podia ser extravagante. Não. Tinha uma disciplina. responsabilidade, uma obediência, uma disciplina, né? Só que eu vejo assim também tem a questão dos limites, né? Hoje o que falta, assim, eu sinto muito, falta a questão dos limites. Porque eu fui professora, tem alguém aqui, né, que me conhece, era assim, por exemplo, eu trabalhei depois de anos também com ensino religioso nas escolas, porque trabalhei também na UMAR. Então o aluno não fez atividade, eu não dava nota, né? Então eu acho assim, se todo mundo pegar junto, cobrar igual, vai embora, porque é que eu vejo assim, por exemplo, até talvez não cabe colocar, mas eu vou colocar. Por exemplo, numa festa junina, eu na escola, daí comecei a dançar. Aí os alunos, que eram meus né, alunos de ensino religioso, meu professora, daí foi onde dali eu parti para uma aula de ensino religioso, eu tive que explicar, eu posso dançar, eu posso me divertir. Então, em cima disso, eu trabalhava com os alunos, né? Então, nesse tipo de atividade, e na catequese também, eu quase não conseguia seguir o livro. Eu focava muito assim a vivência, porque como eu participava das famílias, que dava para contar nos dedos assim, eu podia falar, né? Podia falar. Mas graças a Deus, gente, se tem uma coisa que me realizou na vida, foi ser catequista de Cristo. E eu jamais pensei que eu fosse, assim, ser chamada para ser catequista de Cristo. Eu lembro, contei esses dias ainda, eu estava indo para a escolinha ali das Águas Claras, na Iris Blossel, que ali eu trabalhei 12 anos. Aí o padre Ivo me parou na estrada e disse, tu vais, mesmo assim, tu vai ser novamente a catequista de Cristo. Que a gente, assim, a gente conversava bastante também, né? Então, e foi um tempo, assim, que, para mim, eu trabalhei 32 anos na igreja, foi pesado porque eu tinha família, trabalhava nas escolas, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, ser catequista. E de adolescente, depois nas 8ª série também, como eu trabalhava com ensino religioso, eu também falava assim, vamos supor, o português mais grosso, com os alunos eu podia falar, né, mais grosso. Com as 5ª a gente tinha que falar um pouco mais de uma maneira, e com as 8ª a gente falava diferente. E assim era na catequese, por isso, de certo, que o padre Ivo tinha esse conhecimento e colocava sempre eu para catequista de Cristo. Foi foi uma coisa muito boa. Eu não me arrependo, não foi assim, porque foi trabalhoso. Como eu digo para vocês, era aos domingos. Eu tinha que cobrar o dízimo, fazer as atas, daí na época de festa, aquela correria, mas foi um tempo assim que não me arrependo, valeu a pena. Porque hoje eu digo sempre assim, eu não tenho amigos diferentes. Hoje quem são os meus amigos são os meus ex-alunos, tanto de crisma, de catequese, como de escola. Leva para a vida, né? E eu vejo quando eu venho o terço a pé, o pessoal para, Mafalda, professora, isso. Sempre, né, assim. Então foi um modo, assim, que vocês que estão nessa etapa, olha, façam porque vale a pena. Que um dia, mais tarde, a gente vê que vale a pena.
uma doação que a gente dá, né? Eu tenho como agradecimento a Deus pela vida que Ele me deu. Olha, eu conheci a senhora dos terços, né? E de vindo assim, morei perto da senhora um tempo, né? Mas acho que a senhora não vai recordar. Mas foi muito interessante saber que a senhora foi catequista, eu vou olhar de uma forma diferente. Nas missas, às vezes eu fico atrás da senhora e sempre falo pro meu marido, essa é a senhora dos terços, essa é a senhora dos terços. Aí agora é a senhora dos terços e da catequese. Que em casa dos meus pais nós tínhamos que rezar o terço, né? De joelho, e não podia botar a poupança no carcanho, tinha que rezar ajoelhado. Porque meu pai foi para a Segunda Guerra Mundial e ele tinha feito uma promessa, que se ele voltasse vivo, ele ia fazer uma capelinha na casa e rezar o terço todos os dias. Então, quando nós éramos crianças, até uns 15, 16 anos, nós rezávamos o terço todos os dias. E de lá a gente, a minha de família, né? De família. Para ver hoje, né, puxando esse gancho, eu tive meu encontro de catequese quarta-feira, então para eles já não esquecer do terço, como foi a entrega, eu já aproveitei e já expliquei passo a passo. Quando eu comecei a rezar, e daí a gente rezou uma Ave Maria cada um, e o Pai Nosso fez uma dezena do terço, eles falaram, mas já acabou? Eu falei, viu como é rapidinho? Então eles têm que também pegar esse gosto, né? Voltar, não que a catequese vai ser igual, não, né? Porque a gente vive em tempos diferentes, em métodos diferentes. Mas tem coisas lá de trás que a gente pode resgatar e talvez esses pequenos de hoje acabem pegando gosto, né? E ensinando às vezes muitos pais, porque... E o terço é um resgate mesmo, porque é muito pouco, né, feito. Foi bem válido, né, as palavras que ela passou pra gente, né? Que nos fortaleça mais, né? Para que um dia, lá na frente, alguém possa nos encontrar e falar, né? Você fez a diferença na minha vida. Né, dona Mafalda? Como a senhora falou, né? Ela encontrou alguém do Menal e como isso, olha, satisfaz, né? Isso dá uma alegria na gente, assim, que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço.